Apesar de parecer uma eternidade, agora sim, apesar de parecer uma eternidade, faz só coisa de um mês que o Brasil tem adotado medidas por conta do coronavírus. Mas tem uma região do mundo que há bem mais tempo está lidando com esse problema, a Ásia. Então, vamos dar uma olhada no que eles têm feito para combater essa epidemia. Quem sabe a gente não aprende alguma coisa com eles. Só recapitulando bem rapidamente, né? Esse novo coronavírus, ele surgiu na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, ali no centro chinês, centro-leste chinês. Desde o começo de dezembro, os médicos locais já haviam se dado conta de casos de uma pneumonia desconhecida. Mas só no dia 27 de dezembro que foi feita uma comunicação oficial para o Centro de Controle de Doenças chinês sobre essa nova doença. E coisa de um mês depois, dia 20 de janeiro, é que foi confirmada a transmissão do novo coronavírus entre humanos. E foi aí que você também viu todas aquelas medidas, né, de fechamento da cidade, a província toda entrando em estado de emergência e muitos outros países também começando a tomar medidas mais sérias contra esse novo vírus. Ok, então vamos ver o que os outros países ali da região começaram a fazer desde que isso foi descoberto. Primeiro, o Japão. Na região, o país tem mantido medidas menos restritivas contra esse coronavírus, mas mesmo assim tem tido taxa de infecções e mortes relativamente baixas. Dia 3 de fevereiro, umas 2 semanas depois da confirmação da transmissão entre humanos, o governo japonês proibiu a entrada de pessoas com histórico de viagens à província de Hubei e também da entrada de cidadãos chineses com passaportes emitidos pela província de Hubei. E coisa de um mês depois, ali pelo começo de março, o governo japonês expandiu essa política de proibição para também territórios muito afetados pelo coronavírus, como a Coreia do Sul, o Irã e a Itália. E instituiu uma quarentena de 14 dias obrigatória para todos chegando da China. E apesar de não haver um lockdown nacional, houve o fechamento de escolas, de lugares turísticos e o cancelamento de eventos esportivos mais pontualmente. Mas você vê que havia uma preocupação local. Por exemplo, a província de Hokkaido decretou o estado de emergência quando haviam apenas cerca de 250 casos confirmados no Japão. Só para a gente comparar, né? Esse estado de emergência foi proclamado na Itália só quando já haviam 7.000 casos confirmados. E é claro que há críticas. Faz o lockdown, não faz o lockdown, pede para todo mundo ficar em casa, não pede para todo mundo ficar em casa. O professor Kenji Shibuya, presidente do Instituto Japonês para a Saúde Global, disse que essa divergência de discurso entre políticos e especialistas da saúde não contribui para a confiança da população nessas figuras. E ter a confiança da população é muito importante nesse momento para que as pessoas contribuam na execução de políticas como o isolamento e o distanciamento social. Pois é, e a confiança e a compreensão da população foi muito importante para que a Coreia do Sul conseguisse inverter essa situação grave que eles estavam passando com muitos infectados. Por exemplo, o Dr. Sun Man-kwon, presidente da Associação Econômica de Saúde da Coreia, disse que em 2015, quando teve aquele surto da MERS, que se originou no Oriente Médio, a Coreia do Sul foi o país com mais mortes fora do Oriente Médio por conta desse novo vírus. E isso fez com que a população entendesse melhor a necessidade de se tomar algumas medidas quando algo desse tipo aflige o país. O governo, claro, aprendeu com essa experiência da MERS em 2015 também e, desde o começo, quando foi identificado esse novo coronavírus, eles já começaram a se preparar, estocando equipamentos de segurança individual, se focando na produção de testes para o novo coronavírus também. E foi passada uma lei para que se tivesse acesso às informações dos celulares das pessoas e do uso dos cartões de crédito, para que se conseguisse rastrear melhor os infectados, o caminho dos infectados, fazendo teste e isolamento para conter o espalhamento do vírus. O próprio Dr. Kwon
admite que é difícil explicar esse tipo de invasão de privacidade das pessoas em uma democracia, né? Mas que a população é bastante compreensiva, principalmente pelo que foi vivido com o surto da MERS, e que o governo tenta manter transparência sobre a situação para garantir essa confiança da população. E ajuda muito também você ver que essas ações têm tido efeito. Então, por exemplo, até agora, por conta dessa ação dura de rastreamento, isolamento dessas pessoas, o país tem evitado a necessidade de fechamento geral de comércios, esse lockdown geral, o que ameniza os efeitos da pandemia na economia. E Singapura, um país pequeno, mas muito densamente povoado e com fortes laços com a China. A maioria da população de Singapura é etnicamente chinesa, de imigrantes chineses. E muitos chineses também moram, trabalham, estudam em Singapura. E isso provocou uma reação bastante antecipada. Por exemplo, desde janeiro, eles já proibiram os voos de Wuhan para o país. Depois do fim do feriado do Ano Novo Lunar, o Ano Novo Chinês, quando muitos dos estudantes chineses estavam voltando para Singapura para retomar as suas aulas, eles pegaram esses estudantes e isolaram eles, quarentenaram esses estudantes dos dormitórios universitários, até mesmo das salas de aula. Eles iam buscar os estudantes nas salas de aula e levaram eles para acomodações especiais para quarentena de quem estava chegando depois dos feriados. Mais recentemente, agora em março, foi decretada também quarentena de 14 dias para todos os voos chegando em Singapura. E, mais uma vez, uma política rigorosa, estrita, de rastreamento daqueles que têm o coronavírus, o isolamento deles e o rastreamento dos contatos que essa pessoa teve para que se faça o teste e isolando elas também. O dia a dia continua relativamente normal. E só agora, no começo de abril, que o governo decretou um fechamento parcial de comércios e negócios em geral. O Dr. Vernon Lee, diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde de Singapura, disse que o aprimoramento que eles conseguiram no rastreamento e isolamento foi de 8 a 9 dias, caiu para 2 a 4 dias, certo? Então eles conseguiam identificar uma pessoa com coronavírus e fazer com que ela fosse isolada num período de 2 a 4 dias. E isso resultou em 78% dos casos confirmados não tivessem nem infectado uma outra pessoa antes que eles fossem isolados, diminuindo muito a possibilidade de disseminação desse novo vírus. E claro que o Dr. Lee admite que o mais provável é que se alterne entre períodos de isolamento parcial, isolamento total, com períodos mais flexíveis, né, conforme for necessário, usando modelos estatísticos, sempre tentando aprimorar esses modelos estatísticos para que você tente prever o melhor momento possível para alternar essas políticas públicas para que se tenha um certo balanço, um certo equilíbrio entre saúde e economia. E Taiwan, a ilha de Formosa, como chamaram os primeiros exploradores portugueses que passaram por lá, na verdade conseguiu um feito incrível até agora. Estando tão perto da China e com tantas conexões com a China, eles têm apenas cerca de 400 casos confirmados. Acontece que, sem querer me repetir muito aqui, mas eles agiram muito rápido. E como a Coreia do Sul, eles também aprenderam muitas lições com a última epidemia que eles enfrentaram em 2003 com a SARS. E antecipando a necessidade de EPIs e de testes, eles investiram 7 milhões de dólares, conseguiram quadruplicar a produção de máscaras no país. Tem gente aí chamando isso de o milagre das máscaras de Taiwan. Mas o maior segredo desse número baixo de confirmações de infecções é, de novo, o mantra: rastrear e isolar. Para garantir que as pessoas se sintam mais confortáveis em informar os seus sintomas e fazer um teste e não ficar com medo de ficar desamparada, isolada em casa, quarentenada por conta de testar positivo, o governo de Taiwan entrega cestas básicas de alimentos para as pessoas que ficam em quarentena e também dão uma bolsa de $30 por dia enquanto a pessoa está em quarentena. E eles também estão adotando desde muito cedo o rastreamento dessas pessoas pelos celulares. Então, você que está em quarentena, você tem que ficar naquele lugar determinado, a sua casa, por exemplo. Se a sua localização
está fora da área que você devia estar, se o governo não consegue te localizar pelo seu celular, por exemplo, até mesmo se o seu celular estiver desligado, você pode receber uma visita da polícia batendo na sua porta para conferir que você está mesmo em isolamento, em quarentena, ali onde você devia estar. Mas e aí? O que a gente pode fazer? Primeiro, rastrear. Rastreamento é o meio mais eficiente que você tem de usar recursos escassos. Por exemplo, se nós temos poucos testes para fazer, o mais racional e efetivo é que você rastreie as pessoas que têm o vírus, você consiga mapear os contatos que essas pessoas tiveram com outras pessoas, a exposição dos outros a esse contaminado, e você use os seus testes nessas pessoas que têm uma maior chance de também estarem contaminadas. E assim, conforme você vai rastreando essas pessoas, você começa a fazer o segundo passo: isolar. Isolando aqueles que têm o vírus, você garante que eles não vão passar o vírus para outras pessoas, principalmente aqueles que são assintomáticos. Com o rastreamento, você consegue achar as pessoas assintomáticas muito mais facilmente também do que esperando que elas vão fazer o teste. Até porque uma pessoa sem sintomas não vai fazer um teste, não é mesmo? Já que nós não vamos fazer testes em massa também, a esperança é que você ache eles pelo meio do rastreamento e que você, identificando eles com um teste, isole-os. E, de novo, a gente tem que empregar a tecnologia. Claro, seria excelente se nós não tivéssemos que tomar umas medidas como, por exemplo, essa da Coreia do Sul, de Taiwan, que é uma invasão de privacidade. Mas a situação é uma emergência e, claro, o correto é que, com o passar disso, isso aí seja dissipado, né, essas medidas. Mas, enquanto a infecção, a pandemia está ocorrendo, nós temos que usar essas tecnologias para garantir que o rastreamento e o isolamento sejam feitos do jeito mais eficiente e cumpridos rigorosamente. E terceiro, o governo, a mídia, as figuras públicas têm que contribuir para a reeducação, para o estímulo das pessoas em cumprir as metas de distanciamento social. Por exemplo, na Tailândia você vê âncoras de jornais na televisão, até de programas de entretenimento, usando máscaras nos shows, sentando mais longe uns dos outros. E isso é um lembrete visual importante para ficar na cabeça das pessoas que essas atitudes são importantes e que você não precisa ficar acanhado ou se sentir constrangido de estar fazendo isso. E essas medidas de distanciamento social vão ficar com a gente por um certo período. Até porque, com o tempo, conforme os casos vão diminuindo, as coisas vão se abrindo, flexibilização, mesmo que parcial, de voos internacionais vai acontecendo, nós podemos ver uma segunda onda de contágio do vírus acontecer, principalmente de casos importados, como a gente já tem visto em Singapura, na Coreia do Sul, na própria China. Essa segunda onda que está acontecendo por lá principalmente de casos importados. E o que vai garantir que esses casos não se espalhem rapidamente, que isso não vire uma preocupação de novo tão rápido, é a manutenção do distanciamento social. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, das informações, das ponderações que eu tentei trazer. Se cuide, use sua máscara e para mais notícias e informações sobre a Ásia e a Ásia, se inscreva no Asian Brasil.